Olá, pessoas! Mais uma vez na contramão. E o tema de hoje é: qual é a sensação que você tem? Que você está ao lado da sua vida, que você está atrás dela ou você está sobrando na frente dela, né? Vamos falar sobre isso, sobre a nossa rotina da semana, né? A sua rotina é aquela que você está sempre correndo, que nada dá tempo, que você levanta em cima da hora, que faz tudo em cima da hora, e a sensação que você tem é que o dia deveria ter mais de 24 horas, ou de repente, não, consigo fazer minhas coisas tranquilamente, vou levando aí normalmente, ou você está sempre sobrando, quando alguém chega para você e fala assim, você já fez aquilo, e você simplesmente olha, não, já fiz, né? Vamos falar sobre isso, né? A vida realmente ela não é fácil, você tem muitas coisas para fazer, né? Você trabalha, você estuda, tem até quem já não trabalha, quem já teve, né, o grande benefício da aposentadoria, de não fazer mais nada, né? Tem dificuldade para organizar a própria vida e às vezes as coisas não dão tempo. Mas, refletindo sobre isso, poderia ser que isso acontece porque geralmente a gente não para pensar sobre isso, né? A gente não para assim, eu vou organizar a minha vida. A gente organiza o quarto, a sala, né, a casa em geral, mas você não fala assim, vou arrumar a minha vida, né? A não ser que você tenha um grande problema, mas fala assim, olha, eu tenho que dar um jeito nisso aí porque tá difícil. Mas fora isso, né, na sua rotina em si, que você não vê como um grande problema, às vezes você acredita que é assim mesmo. Tem muita gente que pensa, "Ah, a vida é assim. Você vai levando, e o clichê poderia faltar, não, né? Tem aquele, vou empurrando com a barriga, né? Na verdade, então, dependendo de como você vê a vida, você vai se sentir, né, do lado da vida, com a sensação de que ela está lá na frente, você atrás, ou simplesmente você está na frente dela. Quando alguém te pergunta, você já fez isso? Você já fiz? Você vai fazer isso? Já fiz. Então você está sempre sobrando, né? Como é que você poderia, qual é o seu comportamento para que você se sinta atrás dela? É justamente o que eu acabei de dizer. Você não se dedica, né? Você não declara guerra aos obstáculos que a vida traz todo dia. Não só os seus por o que você causou, como aqueles que são consequência do fato de você estar em contato com pessoas. E aí você acaba herdando a falta de organização delas que reflete em você, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Se você planeja fazer alguma coisa, né? E você nunca consegue, porque tá aquela correria, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você tem aquele outro clichê que eu vou falar assim, ah, foi o trânsito, né? Será que foi o trânsito? Será que se você tem um compromisso às 8 horas e você estiver pronto aí às 6:30, né? Já que o trânsito é maior e você sair num horário assim razoável, será que o trânsito vai fazer parte da sua frase clichê? Acredito que não, né? É porque, fazendo o link agora, o outro vídeo que eu já gravei, que é quem abraça as limitações manda o sucesso para longe, você já abraçou essa frase, né? No sentido, foi o trânsito, né? Você não parou para pensar o que você poderia fazer para que essa frase sumisse, né, do seu repertório vocabulário ao ponto de você falar assim, foi o trânsito, né? E aí a gente faz uma projeção para uma série de coisas. Como você não para organizar isso, a vida está sempre lá na frente. E aí você, outra frase clichê, né? Eu queria que o dia tivesse mais que 24 horas, porque você não declarou guerra a isso. Você não falou assim, olha, a partir de agora eu vou dar um jeito para que, né, eu não faça mais nada correndo, para que eu não tenha aquela sensação horrível, né, de que a vida está lá na frente e eu atrás, não é verdade? Agora, você pode simplesmente ter bastante coisa para fazer, mas você é uma pessoa assim muito inteligente, né, que tem facilidade de administrar as coisas, e você fica um pouco atrás, mas de repente, quando você do nada resolve se dedicar a sanar esses tipos de problema, você se sente ao lado da vida. Tem compromisso tal, você vai lá e realiza. Tem compromisso tal, você vai lá e realiza. Então, a sensação que você tem é que você está ao lado da vida. O problema é que a vida tem como é que eu posso dizer? Tem uma influência inusitada, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, aquele controle que você tinha, você pode perder a cada dia, a cada semana, né? Porque, por exemplo, você está com suas coisas em dia, mas um parente seu, um amigo seu, chega com algum problema para resolver, que você também está envolvido e que você tem que resolver.
ou seja, você está sofrendo influência da má organização das pessoas com as quais você está em contato. E aí o que acontece? Todo aquele controle que você tinha, né, você acaba perdendo, porque agora você tem que um problema para resolver que não é seu, você herdou essa consequência. Então você estava ao lado da vida, então você fica atrás de novo. Mas como você é uma pessoa inteligente, né, você consegue lidar com isso, você volta a ficar ao lado dela. Mas às vezes isso gera um prejuízo, gera cansaço, principalmente prejuízo financeiro, né? Então, o ideal é que você esteja à frente, porque quando a fumaça inusitada da vida pairar sobre você, você desce ao lado, percebeu? Se você está ao lado e chega alguma coisa inusitada, você desce pro atrás. Se você está na frente e acontece uma coisa inusitada da vida, você desce ao lado e aí depois você volta para a frente. Então, a ideia para que você tenha o controle da situação, é que você esteja sempre à frente, sempre sobrando, porque se acontecer algo inusitado, você cai para o ao lado e logo você volta para o à frente, né? E o que seria estar na frente? Simples. Você tem um evento que vai acontecer na sexta-feira, você já começa a trabalhar ele a partir da segunda. Você quebra esse evento, você quebra esse compromisso, você quebra uma tarefa. Quebrar não no sentido de não fazer, quebrar no sentido de trabalhar com ele de forma partitiva, né? Então, eu já começo a pensar nele na segunda, na terça-feira eu já começo a colocar os primeiros traços do esboço, na quarta eu já começo em execução de maneira bem ativa, na quinta eu já faço o controle, faço os testes, verifico se deu certo, o que é que eu posso mudar, e na sexta, quando alguém perguntar, e aí, fez aquilo que eu te pedi, você já está pronto, né? E também você projeta alguma coisa para mais caso aconteça alguma eventualidade. Então, por mais que aconteça alguma coisa inusitada, veja, você cai ao lado, porque você durante a semana toda você já trabalhou em cima desse projeto, desse evento, seja lá o que for. Porque assim, aquilo que não depende só de você, pode acontecer coisa que está fora do seu controle. Então, digamos que na quinta-feira alguém chegou com a novidade. Então você vai ter que se empenhar um pouquinho mais, mas você não vai ter que fazer o projeto todo, você só vai fazer um ajuste, né? Então, do estar à frente, você cai por estar ao lado. Fez aquele ajuste, você volta a estar à frente de novo. Então, essa é a ideia é você sempre, né, estar trabalhando para estar sempre à frente, porque quando chegar alguma novidade, né, você faz um ajuste, você volta a estar à frente. Consequentemente, por exemplo, vai ser menos, como é que eu posso dizer? Cansativo, porque você fez um pedaço cada dia, você vai estar em constante trabalho, né? Isso vai te trazer como é que eu posso dizer, um aperfeiçoamento pessoal, porque você está sempre trabalhando. Aquela sensação que você fala assim, eu agora quero descansar. Eu diria aí, chutando alto, que 60% é porque o serviço é realmente pesado, seja lá qual for o que você faz, e os 40% é o cansaço mental de preocupação que você tem por não saber como vai fazer ou por já perceber que vai ser alguma coisa cansativa. Então a preocupação ela também cansa você, né? Agora, se você já tem um trabalho constante, né, de sempre estar ali trabalhando ou prevendo, olha, se chegar alguma coisa relacionada a isso, pelo menos a base já está feita. Eu só vou ajustar dentro desse formato aqui. O que é que vai acontecer? Você resolve mais rápido, porque você já está em constante, por exemplo, em constante movimento, em constante trabalho, o esboço já está praticamente pronto. Então, essa é a ideia de estar sempre à frente. E aí também evita de você ter alguns prejuízos, né, financeiros também, porque você está sempre ali em constante análise, tá fazendo sempre a palavra certa é essa mesma, análise do que aconteceu, do que pode acontecer, e chegar alguma coisa inusitada, você vai lá e ajusta. Então, você está sempre à frente do que esteja por vir, né? Agora, veja, voltando ao que eu já disse em outros vídeos, né? Para muitas pessoas, isso vai ser paranoia, né? Muitas pessoas gostam de viver da seguinte maneira: eu gosto de não fazer nada e não pensar em nada, e quando o problema chegar, eu penso. Isso é uma escolha de vida. A gente pode citar aqui um exemplo.
pessoal que faz faculdade. O pessoal faz faculdade, faz um monte de coisa lá. E aí, quando chega a semana da faculdade, o pessoal para tudo, e Deus no céu e a semana de prova da faculdade na terra, para a pessoa se dedicar. Aí fica lá correndo, se matando o tempo inteiro. Isso não é saudável, mas tem pessoas que já nasceu, cresceu e desenvolveu nesse ritmo, acha que a vida é assim e que é a única maneira de fazer as coisas e segue feliz assim, entendeu? Agora, vai chegar o momento que, por exemplo, quando ela entrar em algum projeto que necessita uma dedicação a longo prazo, as coisas talvez não deem certo e a pessoa começa a se questionar: por que que não deu certo? Eu sempre fui um ótimo estudante, sempre fui um ótimo profissional, sempre tirei boas notas e agora eu me deparei com uma coisa que não dá mais certo. Por quê? Você encontrou alguma coisa que não dá mais para você resolver no susto, né? Não dá mais para você resolver tudo em cima da hora. É uma coisa que existe um plano a longo prazo que você tem que quebrar e ir fazendo aos poucos. E aí, se você não entender isso, você vai estacionar, né? Porque você não está preparado para isso. Toda a sua vida você se comportou da seguinte maneira: quando surgir, né, eu dou um tranco, corro atrás e faço. Só que às vezes o projeto ele é tão enorme que não dá para fazer isso. Você tem que vir de um amadurecimento, de um crescimento de longo prazo, e você nem tem, né? Nem tem esse costume, esse hábito, né? Essa rotina de se dedicar dia a dia para chegar no seu objetivo maior, né? Então, essa frustração pode aparecer para você. Então, além de você, né, adquirir o costume de estar sempre na frente, né, da sua vida, porque se acontecer alguma coisa inusitada, você cai por estar ao lado e não por estar atrás dela, né? Você desenvolve esse hábito de, por exemplo, sempre pensar a longo prazo também. Outra coisa que o estar à frente, né, te dá consciência. Tem coisas na nossa vida que a gente faz sem um propósito de fim, né? E muitas coisas que a gente faz com propósito de fim também. Por exemplo, né? Eu acho aqui, né? Deveria que todo mundo escova os dias não, escova os dentes todos os dias, né? Mas isso não tem um fim. Você não fala assim: eu vou começar a escovar os dentes agora para quando chegar lá na frente eu alcançar um objetivo. Não, escovar os dentes é para sempre. Por exemplo, é um comportamento que você adota para uma questão de higiene e você não coloca uma meta para quando você chegar em tantas escovações eu cheguei no meu auge. Não, é para sempre. Então, se você desenvolve esse pensamento de que o projeto da sua vida é um para sempre, né? E que você faz aos poucos, você vai ver que as coisas vão acontecer sem você perceber, né? Porque se eu fosse fazer um apanhado aqui, quantas escovações eu fiz no dia, né? Dá para chegar, por exemplo, a um número correto, partindo do pressuposto que a gente tem o costume de escovar os dentes 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, né? E você vai olhar: caramba, eu tenho muitas escovações, mas você não vai parar porque já tem muitas. Você sabe que isso é para sempre. Então você pode mudar a sua cabeça no sentido de que projetos também é um objetivo do futuro sem fim. E aí você parte ele, né? E fala assim: bom, agora eu vou fazer ele para sempre, só que de maneira pequena. E aí o tempo vai passar, você vai viver, você vai viver a sua realidade, mas sempre construindo algo. E as coisas vão vir sem você perceber. Por exemplo, durante toda a sua vida, você escovou os seus dentes, né? Mas a vida passou e você nem prestou atenção. Você não lembra assim: ó, na escovação tal aconteceu isso. A não ser que aconteceu uma coisa bem, né, diferente assim. E você vive, você passou da sua fase de criança para adolescente, de adolescente para adulto, e as escovações foram seguindo. A mesma coisa é um projeto que você fala: ah, eu quero fazer isso. Você, por exemplo, desenvolve esse projeto dia a dia como se fosse uma escovação e que não vai ter fim, ela faz parte da sua vida e você coloca ela no seu dia a dia. Você vai viver a sua vida, você vai sair com seus amigos, você vai fazer as outras coisas secundárias e primárias que você julga ou não importante, e o projeto vai estar lá em andamento. Você sabe que aquilo é uma parte que você tem que fazer todos os dias. Vai ter dias que você não vai poder cumprir, mas no outro dia você volta e faz. E aí vai chegar um momento que, ao contrário das escovações, né, porque eu uso a escovação para comparar, por exemplo, as escovações você faz, no outro dia você faz, mas você não tem uma evolução de resultado. A única coisa que pode acontecer é que você escova melhor. Agora, num projeto que você parte, né, faz um pouco cada dia,
diz que ele é parte da sua vida e é uma coisa sem fim, você vai ver que depois de meses, um ano, você se torna outra pessoa, porque você acumulou alguma coisa. Se é um estudo, você acumulou conhecimento, se é um projeto, você acumula a concretização dele, porque de parte em parte ele vai se tornando maior, né? E para a gente voltar ao assunto, que eu acho que eu fugi um pouco, veja, você vai estar sempre à frente, porque você adotou esse projeto, ou seja, a sua vida como um cuidado de todos os dias, né? Você não adotou uma característica, olha, eu vivo sem pensar em nada, eu não faço nada. Quando vir um problema, eu resolvo, né? E aí não tem uma construção a longo prazo. Você simplesmente resolve aquilo e você volta para estaca zero. Resolve aquilo, resolve a estaca, volta para estaca zero. Resolve aquilo, volta para estaca zero. Então você não evolui, você não anda. Na verdade, você evolui um pouco na questão de resolver aquele problema. Mas na questão de estar realizando coisas, não. Existe outro clichê que se chama: você só apaga o fogo. Apaguei o fogo, que venha outro. Mas você não pensa assim: e se eu cuidasse para que nunca mais viesse o fogo, né? Se eu fizesse isso aqui aos poucos para que o fogo não viesse mais, entendeu? Então aí você evoluiu, porque agora se viesse alguma coisa, o fogo não seria mais, talvez outra coisa, mas não o fogo, porque você adotou um comportamento diário para evitá-lo. Você simplesmente não adotou o comportamento. Quando ele vier, eu me movimento e eu apago. Agora, outra coisa que você não observa com esse comportamento de que quando o fogo vier, eu apago, isso pode ser qualquer coisa da sua vida, o tempo passa e você vai mudando, né? Você vai ficando menos hábil, você vai ficando com menos agilidade, a não ser que você adote outro plano para cuidar disso também, né? Do seu condicionamento físico, da sua agilidade, da sua flexibilidade. Por isso que eu falo, aos poucos, em todas as características e partes da sua vida, você adota como uma coisa sem fim e você se prepara para tudo, né? Mas vamos voltar ao que você estava falando. Aí você só se prepara para apagar fogo em todos os ambientes da sua vida. Aí, aquele fogo que você conseguia apagar quando você tinha 20 anos, você não tem a mesma agilidade com 45, 50, 60 para apagar aquele fogo, entendeu? Porque você não adotou uma política, né, de desenvolvimento e crescimento a longo prazo. Então, por exemplo, você pede alguma coisa para alguma pessoa para fazer para você, geralmente um filho, geralmente um vizinho, porque você não faz mais isso, entendeu? Agora, por quê? Porque você não adotou essa política de longo prazo. Aí você poderia me questionar da seguinte forma: ah, Sérgio, mas a gente vai ficando velho e a coisa vai diminuindo, né? Concordo com você, mas o que é que você me diria com as pessoas que têm a mesma idade de você, que você, seja qual for a sua idade, e faz mais coisas do que você faz? Por exemplo, você tem um vizinho que ele tem 60 anos, né? E você também tem 60 anos. Aí você não consegue, né, correr daqui para ali para pegar o ônibus e seu vizinho não só consegue, como ele vai e volta, vai e volta. Vocês têm o mesmo 60 anos, entendeu? Por que que ele consegue e você não consegue? Ou seja, de alguma forma ele adotou algum processo e quando ele chegasse nos 60 anos, né, ele consegue fazer essa correria vai e volta e você não. Você adotou simplesmente o apagar fogo. Ah, quando precisa correr atrás do ônibus, eu corro e pronto. Simplesmente quando seu fôlego foi diminuindo, você falou assim, você não pensou assim, caramba, eu estou ficando mais cansado do que antes, o que eu posso fazer? Não, simplesmente você não fez nada, né? Você sabia que estava precisando de mais fogo para pegar o ônibus, mas não tomou nenhuma providência. Aquele vizinho, por sua vez, ele pode ter passado por vários casos, dentre os quais eu posso citar dois, né? Conforme o tempo foi passando, ele pegando o mesmo ônibus, por exemplo, aí ele decidiu, nossa, eu não corro mais tão rápido para pegar o ônibus. Ele poderia entrar na academia, entendeu? E falar assim, ah, eu estou sentindo que eu não sou mais o mesmo. Entrar na academia e ficar fazendo isso para sempre. Como também ele poderia já ter sido um atleta e continuou trabalhando essa característica dele de atleta, percebeu? Agora você não, simplesmente você percebeu que a sua agilidade estava diminuindo e você não fez nada, né? Você simplesmente, ah, quando eu for pegar o próximo ônibus, eu vejo como é. Se eu não puder, então, ou eu compro um carro, ou então eu peço para alguém dar o sinal do ônibus para mim, para ficar esperando e eu andar mais devagar. Percebeu a coisa? Então, assim, adote um comportamento que faça parte da sua vida e que não tenha fim, ou seja para a sua vida. Por isso que eu comparei com escovar os dentes. Ninguém chega a falar assim, ah, quando eu tiver 40 anos, eu paro de escovar os dentes. Igual, por exemplo, quando eu termino meu curso, eu paro de estudar. Quando eu começo a trabalhar, aí eu me aposento, eu paro de trabalhar. Escovar os dentes é para sempre, né?
Então, é um exemplo bobo, mas eu acho que serve muito assim para representar a sua mudança de visão em relação à vida, que vai te colocar à frente da vida e não do lado e não atrás dela. Então, se você adota um plano sem fim, parte e ele continua fazendo, você vai estar sempre na frente. E se acontecer alguma inusitada, você cai para o ao lado e logo, logo você volta à frente, porque você está sempre trabalhando, certo? Bom, eu não sei se vocês entenderam, tá? É uma coisa também que não foi fácil de explicar, mas a ideia é o seguinte: se você adotar a política de apaga fogo, ou seja, só resolve o problema quando ele aparece e aí você movimenta para fazer, você vai ter a sensação de que a vida deveria ter mais que 24 horas e que você está atrás da vida. Se você fica oscilando entre, quando aparece eu resolvo, aí de vez em quando você adota uma postura de prevenção, né? Aí vai ter momentos que você vai estar ao lado, mas como a vida ela é inusitada, vai trazer coisas que faz você descer por estar atrás dela. Agora, se você adota uma política sem fim, né, de todo dia fazer aquela manutenção, isso em todos os aspectos da sua vida, se acontecer alguma coisa que faça você cai pro ao lado e não por estar atrás. Então, a ideia é você estar sempre adotando essa política de que o seu melhoramento é uma coisa sem fim, para que você esteja sempre à frente. E se vier alguma coisa inusitada para você, ou como consequência das pessoas com quem você se relaciona, você cai por ao lado e logo, logo você volta por à frente e você está sempre sobrando e você não vai se queixar que a vida deveria ter mais que 24 horas, tá bom? Então, o Na Contramão de hoje foi isso. O tema foi: qual é a sensação que você tem que está atrás da vida, ao lado dela ou na frente dela, sobrando, certo? Amanhã a gente volta com outro tema e é isso aí.